Bom, queria apresentar para você o aplicativo que eu havia falado que eu ia desenvolver. Esse é um aplicativo desenvolvido para Android até o momento, para o sistema da Apple ainda não está desenvolvido, né? A maioria dos telefones é para Android mesmo, os aplicativos. Então esse aplicativo ele ajuda na hora da gente fazer os testes de bafômetro. Então eu vou trazer ele para você na prática para que você possa entender. Eu vou clicar, ele vai pedir permissão, vai dizer que o bafômetro já foi conectado. Aqui é o aceite, né? Que você declara, eu declaro que autorizo captação de minha imagem, aquelas questões de LGPD, né? Áudio, localização, estritamente para fins de auditoria, preenchimento e validação de segurança no teste, né? Então a gente vai fazer um teste aqui na prática para que você possa entender como funciona. A partir do momento que eu clicar no flag, ele vai autorizar. Então, se eu autorizei a minha imagem, eu tenho a câmera. Então ele está lendo no banco de dados, ó, sincronizando face, vai pedir para mim olhar para a câmera. Pode ver que com o rosto de lado ele identificou o meu rosto. Aqui tem uma inteligência artificial trabalhando para fazer essa conexão entre banco de dados e reconhecimento facial. Ele trouxe o meu nome, trouxe matrícula, né? E eu posso iniciar o teste de bafômetro. Então, eu vou chegar no etilômetro, no aparelho, e vou iniciar o teste. E vou iniciar o teste aqui no bafômetro. Pode ver que ele já começa, diz que a gravação começou, né? Tá em andamento e vai pedir para mim continuar soprando. Enquanto eu tô falando, pode ver que a barrinha aqui, ela tá batendo, porque ela identifica se o bafômetro tá ligado, né? Com sinal sonoro. Então, estando preparado para mim fazer o teste, eu vou soprar. O etilômetro destravou, né? Fez o teste, então diz que não tem presença de álcool. A partir desse momento, eu ainda, né, tô gravando a minha imagem aqui, só que quando eu aperto o Enter, eu fiz a interface, isso aqui é uma revolução. Eu fiz a interface entre bafômetro e o próprio aplicativo Mobitest. Então quando eu coloco em Enter para imprimir e aperto Print, olha só, lendo impressão, sincronizado, vídeo, salvo e enviado com sucesso para o banco de dados. Está feito o teste de bafômetro e está pronto para o próximo motorista fazer o teste. Bom, agora eu queria simular um teste dando positivo, né? Presença de álcool. Abrimos o aplicativo, vamos dar permissão. Ele vai conectar com o bafômetro. Conectou. Então eu vou autorizar a minha imagem, vou olhar para a câmera, ele vai me identificar. Eu dei um reset no banco de dados, então ele demorou um pouquinho. Wagner, né? Trouxe a matrícula, então eu estou apto já a fazer o teste de bafômetro. Então o que eu vou fazer? Inicio o teste. Vou fazer. Vai dar presença de álcool, tá? Lembrando. O bafômetro está pensando. Presença de álcool detectada, né? Então, na hora que eu aperto Enter, Print, olha como o aplicativo vai agir. Ele está lendo, atenção, presença de álcool detectada, entra em contato com o seu gestor. E assim, então, ele envia para o banco de dados com sucesso. E daqui a pouco ele já aparece no portal admin. Bom, e falando do painel administrativo, a gente tem a área de login. Cada usuário, cada administrador ou gestor, ele acessa da sua própria filial, dos seus próprios motoristas, né? Então vamos aqui, eu entrei com o meu e-mail e trazendo os dados reais do banco de dados, a gente vai entrar nessa tela de dashboard, onde eu tenho um filtro por empresa, então eu posso
filtrar tanto Expresso Itamaraty, Itanorte, Líder, Viação Luvasa, Viação São Geraldo, enfim. As filiais também. Peguei todas as filiais, Alto Taquari, Catanduva, Costa Rica, Cuiabá, enfim. E também eu tenho um filtro por data, onde eu consigo filtrar todos os testes de bafômetro que foi efetuado naquela data. Quando eu venho para os cards, eu tenho o total de teste, né? No total aqui foram feitos 35 testes no geral. Aprovado, eu tive 27 testes aprovados. E reprovado eu tive 8, né? Como eu estou fazendo um teste, então eu preciso tentar fazer com que ele capture esses testes reprovados. Então, eu também coloquei um score médio de toda a operação, né? Um score de segurança. Então, devido aos testes reprovados, então, em vez de eu bater 100%, está batendo 77%. Então, o banco de dados faz um cálculo com a quantidade de teste e me devolve esse valor. Eu também coloquei uns insights e alguns alertas automáticos, que ele vai fazer a leitura, ele vai te trazer que a gente tem um ponto de atenção, porque nós tivemos 8 testes reprovados na operação em geral. Nós temos o alerta diário de conformidade. O que seria esse alerta diário de conformidade? O sistema ele vai pegar, vai ler a quantidade de motorista que eu tenho cadastrado e vai confrontar com a quantidade de teste que eu tenho realizado. Então, quais informações que ele vai trazer? As seguintes filiais possuem motoristas ativos, mas não realizaram teste de etilômetro hoje. Então, falando aí de um teste diário, né? E então, quais são esses motoristas? Motorista da Matriz, motorista de Catanduva. Por que Matriz e Catanduva? Quando a gente vai olhar no cadastro de motorista, eu tenho esses motoristas aqui. Eu tenho o exemplo o João Silva, tenho o Wagner e o Valmiro. O João, ele está na Matriz, a filial, a empresa que ele está cadastrado é na Matriz. O Wagner está na Expresso Itamaraty, filial de Palestina. E o Valmiro está na Luvasa Catanduva. Então ele vai pegar esses dados e vai confrontar. Então por isso que ele trouxe no dashboard que a Matriz não fez e Catanduva também não fez. Só a filial de Palestina então que fez, então não aparece aqui. Então aqui eu vou ter o volume de teste, a quantidade durante os últimos 12 meses. Então, a hora que vira um mês, ele vai me dar a quantidade de teste que foi feito aqui no mês de março. Ó, que ele está no pontinho que foi 31. É um gráfico de linha, então ele vai subir, descer conforme a quantidade. Aqui eu tenho um semáforo da operação, né? Ele está verde ainda, mas ele está programado para a hora que dá a média de 70% de erro, né? De testes que não foram aprovados, então ele vai acender o vermelho. Também tem os testes, esse gráfico de quantidade de teste por empresa. Eu também tenho a quantidade de teste executado por filial. Aqui para mim ele está mostrando que foram 35 testes por filial. Por que 35 testes? Porque quando eu vou aqui em auditoria de teste, que é a área onde eu realmente vou ver quais são os testes, eu vou ter aqui um filtro de busca rápida, onde eu posso colocar matrícula, filial, ou o número do teste, eu tenho uma busca dentro do banco de dados e ali traz os dados para mim, do motorista. Eu tenho um filtro de filial de novo e mais uma vez, tenho os filtros de data inicial e final. Se eu for buscar aqui pelos testes aprovados, então, todos esses testes foram testes aprovados no decorrer dos meus testes, né? E quando eu busco os reprovados, todos esses aqui foram os testes reprovados. Então, durante os testes que foi feito, muitos testes aqui foram no momento do desenvolvimento, né? E eu tenho os testes aqui que foram simulados para realmente dar reprovado. Então, quando eu vou olhar aqui no dia 23/3 às 15h28, eu tive o teste 743. Esse teste 743 ele veio com o número, né, do formulário do bafômetro. Então foi Wagner quem fez, né, eu passei. Eu tenho aqui a empresa e tenho o valor que esse bafômetro me deu, esse etilômetro me deu, e ele já me trouxe aqui que foi reprovado. Depois eu fiz outro teste para aprovar, né, para a gente confrontar. E às 15h38 eu tive o teste, que foi o último teste que eu enviei, 745, o motorista o Wagner,
Ele é da Expresso Itamaraty, filial de Palestina, e ele teve aqui um aumento, teve um álcool aqui e ele reprovou. Foi reprovado, não foi autorizado a operar. Lembrando que no aplicativo ele também aparece um card dizendo que se pode operar ou se não pode operar, porque ele foi reprovado, então ele precisa fazer um contato, uma ligação para o gestor. Nesse vídeo, né, que encaminhou, que no caso seria a simulação Sim, o teste. do, do teste de bafômetro, foi o vídeo que eu estava fazendo ali para simular a reprova, né, inclusive no aplicativo. Então, a gente vê que é um vídeo forçado, mas ali o motorista ele deve aparecer ali somente o motorista com o bafômetro soprando. E se eu quiser saber qual foi a localização desse motorista, basta eu vir aqui no mapa. Então ele tem uma interface com a estrutura do Google e eu consigo então identificar que esse bafômetro foi feito na rua Gil Cândido da Silva. Né? Se eu quiser colocar para mim ver a localidade, ó, se vocês verem aqui, ele vai dar até o meu endereço, aí o endereço da minha loja e tal. Então é bem preciso, traz uma precisão muito boa. Então esses foram os testes, foram os testes que foi aprovado. Então a gente consegue fazer esse mapeamento em tempo real. Todas as vezes que eu tenho um teste, ele chega para mim em um segundo. Assim que eu abro o painel, eu atualizo aqui, ele já me mostra. E também ele me manda um alerta, né, no meu e-mail, ele traz esse alerta crítico, um alerta do bafômetro. Ó. Alerta crítico, motorista reprovado no etilômetro, então ele traz o nome do motorista, traz qual é a matrícula, a quantidade, enfim. Aqui a gente teve só um pequeno erro de que ele trouxe na data e na hora, mas aqui a gente consegue entender. Pequeno erro não, que foi feito há 4 dias atrás, então foram durante os testes e agora eu estou apresentando o que foi feito 4 dias, não o de hoje. Mas quando a gente vai procurar o de hoje, ele também mostra. Então ele vai mostrar o nome, matrícula, a quantidade de álcool, data e hora. Então é um alerta crítico. Todos os envolvidos que são admin, eles podem ter acesso a esse alerta crítico. Então voltando para o painel, essa área de relatório ainda está em desenvolvimento, então eu não mexi com ela ainda. Só que quando eu vou para a configuração, eu já tenho o cadastro das empresas, Itamaraty, Itanorte, Líder, Viação Luvasa e Viação São Geraldo. Eu tenho também todas as filiais, Cuiabá, Catanduva, Costa Rica, Alto Taquari, e quais são as empresas que elas é vinculada, né? No caso aqui, Expresso Itamaraty, Alto Taquari, e assim vai, com campo de edição e também configuração de acesso. Essa configuração de acesso é para mim criar um usuário para acessar o sistema. Esse usuário, eu vou colocar um nome, o e-mail, qual é a empresa que ele é vinculado, se ele é Itamaraty, Itanorte, a senha desse usuário e qual o tipo de permissão que esse usuário tem. Ele é um administrador, ele pode ter acesso total aos vídeos. Ele é um gestor de frota. Se ele for um gestor de frota, ele vai ter acesso apenas à equipe dele. Se for um gestor de filial, tá frota aqui, mas eu vou mudar para gestor de filial. Se ele é um gestor de filial, então ele só vai ter acesso aos motoristas que é relacionado a ele. E se ele for um operador, então ele só é um operador de bafômetro, né? um agente multiplicador ali, aquele que está ajudando a fazer o teste. Então ele vai ter o acesso também. Isso tudo em desenvolvimento. Então eu aqui nessa área vai ficar a área de usuários cadastrados. Quando eu venho para parâmetros e regra do aparelho, está em desenvolvimento, só que essa área vai ser uma área de cadastro de aparelho. Por exemplo, se eu tenho 3 aparelhos, um na filial de Palestina, 3 na filial de Palestina, porém o setor é Colombo, Guariroba e Moema. Então aqui eu vou poder cadastrar esses aparelhos para mim ter uma rastreabilidade para não perder, né? Qual é o tipo de aparelho em que filial que ele está. Aqui também tem o banco de dados, né? Em relação a backup. Eu posso tanto importar quanto exportar base de filial e base de motorista. Bom, eu acredito que esse sistema é um sistema que, claro, que está em desenvolvimento, é escalável, pode haver alguma mudança que às vezes a gente acha necessário de ter,
mas eu acredito que é um sistema que está preparado para que possa ajudar nesse dia a dia, aí, nesse bafômetro diário, nessa auditoria, onde eu posso acessar todos os bafômetros em um único local e de forma segura. Todo o reconhecimento é feito por inteligência artificial, o que não necessita necessariamente de ter a assinatura do motorista ali, porque ele já aceitou os termos de condições de fornecimento de imagem. Então, eu acredito que é algo que a gente possa entender que vai dar certo. A gente consegue implementar e colocar para rodar em fase de teste.